Bem, então agora a gente vai ver a nossa primeira regra, a aplicação da nossa primeira regra, que é a regra trapezoidal. Então, a regra trapezoidal, como a gente já havia mencionado, ela consiste em aproximar a função por um polinômio do primeiro grau. E como é que eu obtenho esse polinômio do primeiro grau? Através da fórmula de interpolação de Lagrange, tá certo? Então, eu tenho a possibilidade de usar a regra trapezoidal simples ou a regra trapezoidal repetida. O que é a regra trapezoidal simples? É a simples aplicação dessa fórmula a dois pontos. Eu tenho uma área a cobrir, tenho dois pontos e aplico a regra uma única vez, enquanto que a forma repetida é a que se encontra aqui ao lado, que eu junto várias áreas para poder aplicar a regra de uma só vez, e essa forma a gente chama de regra repetida, tá? Então vamos lá. O nosso polinômio do grau 1, de acordo com a fórmula de Lagrange, é f de x0 vezes x menos x1 sobre x0 menos x1, mais f de x1 vezes x menos x0, x1 menos x0. Ora, eu sei que nas fórmulas de Newton-Cotes o meu espaçamento é constante, tá certo? Então, aqui como eu tenho um espaçamento sozinho também, não tem como não ser constante. Tá? Então, x0 menos x1 é menos h, e x1 menos x0 é igual a h. Então, daqui eu passo para essa outra parte aqui, e vou chegar que o meu polinômio é f de x1 sobre h vezes x menos x0, menos f de x0 sobre h vezes x menos x1. Então, agora que eu já tenho o polinômio, eu posso integrar. A área, que é basicamente o significado da integral definida, a área sobre a curva, é igual à integral de x0 até x1 vezes f de x1 sobre h vezes x menos x0, f de x0 sobre h vezes x menos x1, tudo isso multiplicado por ΔX. Então, a primeira integral me dá f de x1 sobre h, x menos x0 ao quadrado sobre 2, avaliado de x0 a x1. Eu faço tudo isso aqui e chego, por fim, na fórmula da regra trapezoidal, que eu poderia ter chegado também apelando para a área de um trapézio, onde tem uma base maior, uma base menor e uma altura, e essa altura é justamente h, certo? Então, o resultado da minha integral pela regra trapezoidal é h sobre 2 vezes f de x0 mais f de x1. Então, nesse caso aqui, o meu A0, meu coeficiente de f de x0, é igual ao coeficiente de f de x1, ou seja, A0 igual a A1, igual a h sobre 2. E na regra repetida, eu vou usar esta fórmula aqui, que eu acabei de desenvolver agora, para cada pedacinho. Para o pedacinho A1, para o pedacinho A2, para o pedacinho A3 e assim sucessivamente. Então, a regra aplicada à área A1 é h sobre 2 vezes f de x0 mais f de x1. A2 é h sobre 2, f de x1 mais f de x2. Assim eu procedo até o enésimo pedaço. Depois eu somo todas as áreas para obter o resultado final da minha integral, que é, portanto, igual a h sobre 2 vezes, abre colchete, y0 vezes 1, yn vezes 1, e todas as demais ordenadas estão multiplicadas por 2, porque eu observo que ao calcular cada uma das áreas,
Ao calcular a área adjacente, esse cara aqui repete, o da fronteira. Então, por isso que as ordenadas do meio da malha, elas são multiplicadas por 2, certo? Então, repetindo, a integral é igual a h sobre 2 vezes y0 mais 2y1 mais 2y2 até mais 2yn menos 1 e por último yn. Lembrando então que a primeira ordenada vem multiplicada por 1, a última ordenada também vem multiplicada por 1 e as ordenadas centrais todas multiplicadas por 2. Então o erro cometido pela regra trapezoidal repetida é proporcional a h² sobre 12 vezes b menos a. Lembrando que, pessoal, por que eu estou insistindo em dizer que é apenas proporcional a e evitando de determinar um limitante mais preciso para o erro? Observe que se α for 1, o erro é igual a isso. Se α for 10, o erro é maior do que esse valor que está aqui à direita de α, e assim sucessivamente. Mas por que eu fiz isso? Porque essa constante de proporcionalidade é o valor máximo da derivada segunda no intervalo. Ora, se eu não sei quem é a função f de x, como eu posso determinar o valor máximo da derivada segunda no intervalo? Né? Ah, professor, mas existe forma numérica para determinar esse valor? Sim, existe uma forma numérica para determinar o valor da derivada segunda. Acontece que para descobrir qual é o valor máximo, eu vou ter que determinar em vários... isso vai ficar... Ter que determinar em vários pontos, isso fica impraticável. É muito melhor eu ter uma noção do erro do que, nesse caso, ter todo um trabalho para ter um valor mais preciso do erro. Então é por isso que eu estou falando que é proporcional a h² sobre 12 vezes b menos a. Muito bem, então vamos ver isso aí através de um exemplo. Eu quero determinar então uma aproximação para a integral de 0 a 1 de e elevado a x dx com 10 espaçamentos. Se são 10 espaçamentos, são 11 pontos. Então eu saio de x igual a 0, chego em x igual a 1 e o meu passo é 0,1. Certo? Então a minha integral, que eu vou chamar de i, é a integral de 0 a 1 de e elevado a x dx. Essa aqui seria, se eu fosse determinar na forma analítica, seria uma igualdade. Como eu vou determinar na forma numérica, será aproximadamente igual a 0,1 sobre 2 vezes o somatório destas multiplicações aqui. Ó. Tá? Então, eu faço essas multiplicações, guardo nesta coluna, somo todos eles, está aqui o somatório, e multiplico por 0,1 sobre 2 e obtenho esta integral. Ora, sabendo que o meu valor exato é 1,718,3, ou seja, 71,83, eu vejo que o meu limitante é menor do que este valor, portanto, é de se esperar que aqui nesse espaço eu tenha um valor que seja o valor da constante de proporcionalidade seja maior do que 1, para que eu possa chegar neste valor aqui, ou algo próximo dele. Tá bem? Então, eu somei aqui, eu guardei as multiplicações de e elevado a x pelos multiplicadores da regra de Simpson, da regra trapezoidal. Então, aqui fica 1
2, 2, 2, 2, 2 e o último número é 1. Então aqui a minha integral é 0,1 sobre 2 vezes a soma dessas multiplicações. E me deu 1,71971. Então, observe que o valor exato era 1,7183. Então, daqui para cá existe um erro que é 0,014. Então, se eu usasse o meu limitante, o limitante seria 0,00083, indicando que a minha constante de proporcionalidade é da ordem de 2, certo? Para que eu possa ter um erro cometido real maior do que o erro cometido estimado. Tá certo?